terceira vez que a gente está. Nós estivemos aqui no segundo elo, não é isso? Segundo, né, pastor? Aí o pastor aproveitou, me deixou sozinho aqui para casar o filho dele. Nós esperamos que ele seja casado de novo, ainda na lua de mel, graças a Deus por isso. E nós estivemos aqui ministrando a palavra de Deus. Nós trouxemos uma palavra que está dentro do tema a qual foi proposto, e nós falamos algumas coisas, e eu acredito que os outros pastores que vieram após aqui não foi tão diferente daquilo que eu falei, eu acredito, porque é o Espírito Santo. Quando a gente fala do Espírito Santo, é algo assim extraordinário, porque é esse Espírito que nos move, é esse Espírito que nos conduz, é esse Espírito que conduz a igreja, é esse Espírito Santo que tira você da cama e traz para a igreja. Quando tem consagração pela manhã, se não for o Espírito Santo, a gente não vem para a casa de Deus, não é verdade? A gente só vem para a igreja porque o Espírito Santo é que nos move, nos toca, é Ele que nos traz aqui. E é o Espírito Santo que nos faz amar a cada irmão. Aleluia. O interessante é que na igreja tem pessoas de vários tipos, não tem? Tem pessoas de vários tipos. Tem um mais agitado, tem um mais nervoso, tem um mais calmo, que nem o pastor Alcino que trabalhou comigo. Calmo, meu Deus, quanta calma, Jesus, trabalhando com a gente. É o Espírito Santo que faz isso. Aleluia. E na igreja a gente aprende, o Espírito Santo ensina a gente a amar as pessoas como elas são. A gente ama as pessoas da forma que elas são. Aleluia. Embora algumas vezes as ideias não batem com a sua, mas o Senhor diz para nós que nós devemos amar o nosso irmão, independente se ele comunga da mesma ideia que a nossa, mas o Espírito Santo manda, nos ordena a amar essa pessoa. Aleluia. Quem faz isso? O Espírito Santo de Deus. É Ele que faz isso. E nós nos movemos através do Espírito Santo. E se você não sabe ainda, Jesus está no nosso meio nesta noite. É a pessoa do Espírito Santo de Deus. Algumas pessoas falam assim: Jesus está aqui, Jesus está aqui. Errado não está. Concorda comigo? Porque Jesus falou: olha, eu vou para o Pai, enviarei o Espírito Santo que estará convosco todos os dias. Então Jesus está aqui através do Espírito Santo. Amém? Você concorda com isso? Amém. Glória a Deus. Nós falamos também, no dia que nós viemos aqui, que o Espírito Santo, quando nós aceitamos a Cristo, que esteve aqui no dia que eu estava, que eu ministrei. Ok, poucas pessoas, tem mais pessoas que não estão. Eu disse o seguinte, você vai lembrar, quando nós aceitamos a Cristo, automaticamente, quando você levanta a mão, aceita Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, o Espírito Santo já entra em você. Vocês concordam com isso? Amém, irmãos? Amém. Sabe por quê? Porque se você aceitar a Jesus, analisa comigo, se você aceitar a Cristo, aí eu aceito a Cristo, aí o pastor Hélio ora por mim, coloca a mão na minha cabeça, estou aceitando a Cristo. Mas se o Espírito Santo não entrar na minha vida, eu vou sair do mesmo jeito que eu entrei aqui. Sabe por que você hoje é bonzinho na igreja? Sabe por quê?
quê? Porque o Espírito Santo começou a trabalhar na sua vida. Sabe por que eu sou bonzinho na igreja? É porque o Espírito Santo entrou na minha vida e começou a trabalhar. Você lembra que algumas vezes nós falamos: se o velho homem volta. Não fala assim? Não fala? Fala assim. E se o Espírito Santo não estivesse em nós, aí o homem velho levantava-se. Mas como nós temos o Espírito Santo trabalhando dentro de nós, naquele momento assim que a gente está... Eu posso usar o apelido dele? Posso? O senhor autoriza, pastor? Eu usar o apelido dele? O senhor autoriza? Você também autoriza? O pastor Alcides, os irmãos não conhecem, ele é conhecido no nosso ramo da navegação como o Pardal. Vocês sabem disso, não? Sabia? Pardal, né? Por que Pardal? Porque Pardal só vive cantando, irmãos. Pardal só vive cantando, né? Feliz da vida, né, pastor Alcides? Ele sabe disso porque no meio que a gente trabalha, se o Espírito Santo de Deus não estiver trabalhando nas nossas vidas, a gente fica enrolado, né, pastor? A gente fica enrolado. Aí Jesus trabalha na nossa vida, né? Glória a Deus. Vai trabalhando na vida da irmã, a irmã aceitou a Cristo, né? O marido chega atrasado em casa, chega sem o pedido dela, né? Se ela não tivesse o Espírito Santo, ela queria jogar um prato na cabeça do esposo. Não é verdade? Eu estou falando alguma heresia? Não estou, né? Sabe por que a gente é assim? É porque o Espírito Santo foi trabalhando, foi moldando a gente. Glória a Deus. Vai trabalhando. O Espírito Santo, irmãos, ainda continua trabalhando na minha vida. Glória a Deus. O Espírito Santo ainda continua trabalhando na sua vida. O Espírito Santo ainda continua trabalhando na vida da igreja. O Espírito Santo continua moldando a igreja. O Espírito Santo continua moldando o cristão. Não tem aquela vontade, irmão? Não tem aquela vontade? Tem hora, né? Você tem aquela vontade. Aí você fala assim: se não fosse Jesus, se não fosse o Espírito Santo. Não é verdade? E quando eu falo do Espírito Santo, as lágrimas já começam a querer descer, porque esse Espírito Santo, ele deve ser reverenciado, ele deve ser adorado. Glória a Deus. Ele deve ser exaltado por nós. Sabe por quê? Porque esse Espírito Santo que Jesus nos enviou, ele disse que o Espírito Santo estaria conosco todos os dias, até a consumação do céu. Aleluia. E é esse Espírito Santo, irmão, que nos livra. Glória a Deus. É esse Espírito Santo que nos guarda. Aleluia. É esse Espírito Santo que, quando você sai da sua casa para vir à igreja, é esse Espírito Santo que conduz você e vem te acompanhando até a casa do Senhor. É esse Espírito Santo que vai levando você para casa quando você volta para a sua casa. É esse Espírito Santo que acompanha você. É esse Espírito Santo que eu disse que tem que ser adorado e reverenciado, porque é esse Espírito que vai levar essa igreja ao encontro de Cristo na sua vida. É esse Espírito Santo que vai motivando a gente, vai acendendo a gente, vai aquecendo a alma, vai aquecendo o coração. É esse Espírito Santo que faz a gente se arrepiar todo. É esse Espírito Santo que nos move a falar de Jesus Cristo. É esse Espírito Santo que nos move a amar os nossos inimigos. É esse Espírito Santo que nos move a falar de Jesus para outras vidas. Aleluia! Esse é o Espírito Santo. Oh,
sabendo que hoje é um culto de campanha, mesmo você sabendo, eu tenho certeza que algumas pessoas aqui tiveram vontade de ficar em casa. Eu tenho certeza. Teve vontade de ficar em casa. De repente, a irmã falou assim: olha, meu Deus, mas eu tenho tanta roupa para lavar e eu faço isso à noite. Não é verdade? Mas eu vou deixar para amanhã, porque hoje eu preciso ir para o santuário adorar a Deus. O irmão Ramon o dia inteiro trabalhou, aí ele mostrou. Quem trabalha com colher? Colher. Não é restaurante não, irmão, é colher de pedreiro. Quem trabalha com colher de pedreiro, massa, cimento? Irmão, depois de um dia cheio, não dá vontade de ficar em casa? Mas a gente vem alegre para a igreja. Glória a Deus. A gente vem adorando a Deus para a igreja, porque é esse Espírito Santo, ele motiva a gente. O Espírito Santo, irmãos, ele é o combustível do crente. O Espírito Santo é o combustível do crente. Algumas vezes a gente usa a oração, né, como combustível do cristão, né? Mas se não for o Espírito Santo, eu não tenho vontade de orar. Aí você fala: olha, a oração é o combustível que move o crente. Mas se não for o Espírito Santo, eu não tenho coragem de orar. Você tem? Tem coragem de ler a Bíblia sem o Espírito Santo? Tem vontade? Fazemos com que o Espírito Santo, ele nos motiva, ele nos impulsiona. Lucas no capítulo, eu já vou terminar, né, irmãos? A palavra é tão gostosa, mas eu já vou terminar, né? Senão o pastor me chama de novo. Lucas no capítulo 24, a nossa irmã leu aqui, verso 49, você pode ficar sentadinho aí. E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, pois na cidade de Jerusalém, até que no alto sejais revestidos de poder. Jesus havia ressuscitado, ele estava prestes a subir aos céus, e antes de partir, deixou aos discípulos uma das maiores promessas, uma das promessas mais gloriosas. Jesus deixou para os discípulos que enviaria o Espírito Santo. Eles já tinham caminhado com Jesus, eles levaram o tempo todo que Jesus andava pelas ruas pregando a sua palavra, pregando a palavra do reino, mas ainda faltava algo essencial. Embora eles estivessem andando com Jesus, caminhando com Jesus, mas faltava algo. Percebe que algumas vezes na nossa vida a gente caminha, vem para a igreja, vai para casa, e você entra na igreja, você não sente nada, porque isso é normal, irmãos. Percebe? Talvez você falasse agora: poxa, mas o pastor não poderia falar assim. Não, é normal, irmãos. Não tem aquele dia que você chega tão cansado, você chega cansado, o Espírito Santo te motivou a você vir para a casa do Senhor. Mas você está tão cansado, sabe, que você acaba não buscando. Não é verdade? Você acaba não se entregando. Aí você chega na sua casa frustrado. Chega na casa frustrado, você fala assim: ah, faltou alguma coisa. Eu fui na igreja, mas faltou alguma coisa. Você já sentiu isso? Os discípulos pregavam, os discípulos evangelizavam, os discípulos viam os milagres que Jesus fazia, os discípulos ouviam as palavras do reino, mas mesmo assim faltava alguma coisa que era essencial.
faltava? O poder do Espírito para cumprir a missão. Hoje, essa promessa também é nossa. Deus quer também nos revestir de poder, para que vivamos uma vida cristã, vitoriosa e eficaz. Percebe que eu disse a outra vez que nós viemos aqui? Quando eu aceitei a Jesus, nós estávamos lá no mundo, lá fora, nós estávamos cheios de bagagem, porque o homem do mundo tem muitas bagagens. Igual aqueles animaizinhos, né, que andam no meio do matinho cheio de carrapicho. A gente lá fora estava assim, chegando na igreja, né, pastor? Cheio de carrapicho, cheio de coisinhas. E aí a gente aceita Jesus Cristo, o Espírito Santo desce sobre nós e começa a fazer uma limpeza. Esse Espírito Santo, ele começa a limpar a nossa vida, ele começa primeiro a limpar a nossa mente, começa a limpar os nossos corações, aí já começa a mudar a nossa visão, percebe isso? Aí já muda as nossas palavras, a nossa forma de falar, a gente começa a mudar. Quem andava lá regado na rua de qualquer jeito, já coloca uma roupa mais ou menos, né, adequadamente para vir para a igreja, não posso falar isso. E aí o que acontece? Esse Espírito Santo, ele vai trabalhando, ele vai limpando, ele vai fazendo. Daqui a pouco você olha a vizinha assim, meu Deus, olha aquela vizinha, está diferente. Aí você olha o colega de trabalho e fala assim, meu Deus, está diferente essa pessoa. Mas lembra disso aí, o Espírito Santo veio na sua vida, na nossa vida, começou a trabalhar. Mas ainda falta alguma coisa. Falta o revestimento. Né? Se eu tirar esse blusão, eu estou vestido, correto? Se eu colocar o meu blusão, eu passo a estar revestido. E o Espírito Santo precisa revestir o crente. Aleluia. Quando nós somos revestidos do poder do Espírito Santo, nós perdemos o medo, nós perdemos a vergonha, o envergonhado, nós perdemos essa timidez, passamos a ser mais ousados do falar, do tratar, porque o Espírito Santo nos revestiu. Os discípulos precisavam disso. Os discípulos andavam com Jesus, estavam com Jesus, mas ainda faltava alguma coisa. Jesus, quando estava sendo assunto ao céu, eles ficaram atemorizados. Ficaram assim, mas Jesus, o Senhor vai nos abandonar, o Senhor vai nos deixar. Jesus disse, não, peraí, eu tenho que... Não, Jesus, não vá. Jesus falou, não, eu preciso. Se eu não for, ele não virá. Mas ele quem, Jesus? O Consolador. O Espírito Santo. Quando eu for, enviarei o Espírito Santo e este ficará com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Glória a Deus. E ele está aqui conduzindo a igreja, conduzindo o povo de Deus, fortalecendo, dando graça. Esse Espírito Santo está nos acompanhando até hoje. Há 2025 anos, quase. Essa promessa veio. Os anos 2025, quando estamos aqui, em 2000, a era cristã, no ano 1, começa a era cristã, e aí, Jesus fez essa promessa quando estava indo, quando subindo aos 33 anos, não é isso? Não foi isso, aos 33? Jesus estava subindo ao céu. No ano 33 da era cristã, concordam? Esse Espírito Santo desce. E ele
Ele vem nos acompanhando até hoje. Amém. Glória a Deus. Acompanhando até hoje. E aí, a promessa do Pai é para todos. Jesus disse isso para os discípulos e eles receberam. Jesus disse: eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ele não falou apenas com os apóstolos, mas com todos os que criam. Esta promessa não é exclusiva de um corpo espiritual, de um grupo espiritual, mas é para todo aquele que crê e desejar viver cheio do Espírito Santo. Glória a Deus. Essa virtude, esse poder, irmãos, eu tenho que buscar. Nós precisamos buscar. Mas tem muitas pessoas que já não querem buscar mais esse poder. Porque tem algumas pessoas, quando recebem ou receberam o Espírito Santo, vocês já viram como eles ficaram? Não? Eu já vi gente, irmãos, pular a banca quando receberam o poder. Aí você fala assim: ah, mas isso é meninice. Irmão, não tem como controlar um poder desse quando vem. A gente aprende depois, concorda comigo?